E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Bispa Sônia Talks. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que, olha, não dá nem assim para imaginar que algum dia ela tenha sofrido bullying por causa da aparência dela, porque é uma mulher lindíssima, muito comunicativa, de um sorriso maravilhoso. Eu estou falando de uma paraense, que eu tenho certeza muitos de vocês já conhecem, jornalista, apresentadora e com uma carreira de sucesso no SBT e em grandes emissoras como Record, RBA, TV. Ela é também professora de telejornalismo e uma inspiração. A gente vai bater um papo com essa linda a Márcia Dantas. Tudo bem, querida? Tudo bem, Bispa. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz em estar aqui, contar um pouquinho da minha história. Eu estou muito contente também. Quero saber de tudo Tá aqui bom. no Bispa Sônia Talks. Bom, vamos começar, né? Vamos começar pelo começo, né? Eu estava lendo aqui um pouquinho da tua história e que você sofreu muito bullying. O que é isso? Me conta um pouco. Bispa, eu sou de Belém do Pará, né? Aquela terra quente. Você já foi lá algumas vezes, Eu já fui né? para Belém do Pará. Já comeu a nossa comida. É muito gostoso, um povo bom. O brasileiro é acolhedor. Maravilhoso. Né? É maravilhoso. Mas eu digo que o paraense, a gente adora receber qualquer pessoa em casa. A gente vira amigo do dia pra noite. A gente é muito acolhedor. Tem aquela povo quente do norte, né? E lá, claro, nasci, cresci lá, a minha infância, a minha família nunca foi uma família rica, mas eu sempre estudei em escola particular e tudo, mas eu sempre tive também de família uma hereditariedade de obesidade. Então minha avó era obesa mórbida, a minha mãe sempre teve problemas Então, obesidade bem grande. Histórica já, na família. Tá. A minha mãe também problemas de tireoide bem graves e tudo. O meu pai com problema... Meu pai faleceu aos 50 anos. Nossa, novo de tudo. Novíssimo, infarto fulminante que ele teve devido a uma trombose. E dormindo em casa, 50 anos. Nossa. Já era diabético, hipertenso e não cuidava. Obeso também. Obeso, mas ela era aquela obesidade que é mais na barriga, que é a pior, sabe? Que tem aquela Sim. barriga que aí dá o problema cardíaco. Resumo, eu sempre lutei contra a balança. Sempre lutei, sempre foi um problema pra mim. A primeira dieta que eu fiz na vida, eu fiz com 12 anos. Com 12 anos, que eu não devia estar me preocupando com isso. E aí, fiz essa dieta maluca, quase passei mal, fui para o hospital, parei de comer carne, faltou nutriente. Mas eu comecei a fazer isso porque na escola, assim, eu era gordinha, E não só gordinha, eu sempre tive um espírito muito livre. Eu gostava de fazer teatro, dança. Eu era muito desenvolta, sempre de falar e tal. E aí, isso incomodava mesmo. Então, eu era muito decidida sempre. Tomava a frente dos jogos da escola. Você é a única filha? Lá. Eu sou a mais velha. E aí, eu tenho mais 2 irmãs mais novas. Tá. E acabou que eu virei essa pessoa lá na escola que tudo tomava frente, tudo eu ia pra lá. E sim, então eu fui um pouco... Eu não me identificava nem com as patricinhas, nem com aquele grupo mais, sabe? E aí parece que eu não tinha espaço. Eu me encontrei mesmo na arte, no teatro, na música também, canto. Olha! Tenho uma clave clave de sol. Tocava violão, participei de festival de música. Olha, que legal! E meu sonho era ser artista. Então, eu tinha esse espírito livre, artístico e tudo. E isso causava, assim, um estranhamento. Porque eu não me identificava com muitos grupos e nunca me senti adequada para estar em alguns lugares, assim. E era difícil para mim me sentir aceita, tanto com o meu corpo quanto com a minha personalidade. Como é que foi que isso virou? Teve um ponto de virada? Acho que na arte, no teatro, eu encontrei quem eu era. E aí eu tive orgulho de ser quem eu era no palco, fazendo os personagens. Eu fui me libertando dos traumas do meu corpo. Eu fui me libertando das coisas que me falavam a meu respeito, que eu acreditei que não eram minhas. Porque a gente pega muita coisa do outro, né? E aí eu vi, cara, isso aqui não é meu. Me comparavam muito à minha mãe. Às vezes falava coisas em relação à característica do meu pai, que meu pai era mais assim. E minha mãe e meu pai brigavam muito. Ela falava, você é igual ao seu pai. Aí eu fui
fui trabalhar também na terapia, muito disso, do que é meu, do que foi colocado em mim. A tua identidade. Do que é a minha identidade. A tua verdadeira identidade. Isso, e aí eu fui me libertando aos poucos, mas eu digo que a arte me salvou. Porque se não fosse a arte na adolescência, eu teria sido uma adolescente muito problemática. Entendi. E como, porque, assim, jornalismo não é bem uma arte, né, Márcia? É a arte de conversar com as pessoas, né? É, e de mais ouvir ou histórias. menos, né? Mais ou menos, né? Mas como é que foi o jornalismo para você? A primeira pergunta que eu fiz para o meu primeiro professor na faculdade de jornalismo foi isso. Como é que eu coloco arte no jornalismo? Aí ele me falou, o jornalismo é a arte de ouvir as pessoas. Você precisa tirar o melhor delas e colocar para que todos entendam da melhor forma. Então eu fui começar a ver o jornalismo com sentimento, com emoção. Não é uma coisa dura e pesada. Por isso que toda a minha carreira foi baseada num jornalismo sensível, num jornalismo leve, num jornalismo que, por mais que se fale de assuntos pesados, é humano. Jornalismo humano é a minha principal característica, Bispa. E é o que eu achei, que eu acho que eu consegui colocar a arte e ter a parte mais pesada, digamos assim, sabe? De jornalismo. De jornalismo. E aí, como é que foi de Belém para São Paulo? Aí foi um grande ponto de virada de chave na vida. Porque eu estava mal. Nesse momento, em Belém, eu tinha crescido tudo que eu podia. Você estava fazendo o quê? Eu era apresentadora na Record, num jornal que a gente era líder de audiência. Uau! Éramos líder de audiência no estado, então eu já era reconhecida no estado com 22 anos. Nossa, muito nova! Jovem. Eu comecei, as coisas foram acontecendo e o jornal foi evoluindo e eu fiquei quase 5 anos lá. Nesse último ano, eu tive depressão e uma compulsão alimentar muito grande, porque eu não conseguia mais ver para onde minha carreira estava indo. E eu sempre tive um sonho muito grande de vir para São Paulo. Mas a oportunidade, eram várias vagas que abriam e não me chamavam. Tá. Abri e não me chamava. Aí fiz teste, fiquei em São Paulo 3 meses, aí não rolou. Eu falo que Deus me preparou para ser da melhor forma possível. Tá. Aí não teve a vaga, fiquei em Belém, resolvi juntar o dinheiro e pedir demissão. E foi assim, pedi demissão. Caramba, cheguei sendo líder sem de audiência. Nada. Não, eles não queriam me dar, porque não tinha nem quem me substituísse na época. E eu falei, não, gente, eu preciso ir embora, senão eu vou adoecer ainda mais. Eu não tinha mais vontade de trabalhar. E eu tinha engordado 30 quilos, pastor. Meu Deus! Engordei muito. Tem até um vídeo dessa época, se vocês quiserem achar, depois da minha despedida do jornal, que viralizou, que eu falo que é isso, a gente precisa ter coragem para ser feliz. E eu estava sem coragem de fazer as coisas. Se eu não tomasse essa decisão, eu ia adoecer. E é aí, muito difícil de entender, porque lá você já estava assim, o espaço conquistado, sim, primeiro lugar, estabilidade financeira. Perto da família, morando com a família, com os amigos. Perto da família, o que está faltando para essa menina? Então, aí eu vou te contar o que estava faltando. Cheguei em São Paulo, eu engravidei. Que não foi esperado. Eu comecei a namorar um rapaz aqui e eu engravidei do Gabi. Só que nesse mesmo ano, pastora, eu sofri um acidente grave de carro. Tiraram tudo, assim, tipo, o carro foi perda total. Meu Deus! A minha mudança de Belém foi toda roubada. Eu fiquei praticamente com uma mala que eu tinha vindo na mão e roupa do corpo. Meu Deus! Tudo aconteceu. E logo depois veio a gravidez do Gabi, que não era esperada. E sem emprego, né? Tipo assim, uma atrás da outra. O que eu falo? Tipo urubu que anda em bando, assim. E aconteceu tudo junto. Todas. Mas aí eu falo que foi Deus preparando o vaso, restaurando o vaso. Terminando um ciclo para começar um outro. Porque eu acho que eu estava muito ligada em coisas que Deus não queria que eu estivesse. Ligada no material. Não que a gente não deva se importar. Você entende? Mas eu era muito demais. Egoísta, pastor. Eu era muito egoísta, eu era muito egocêntrica. Quando Deus me tirou tudo e me deu meu filho, até me arrepio de lembrar, Ele me mostrou o que era importante. O amor, como se fica vulnerável. A maternidade, ela faz um bem. Ela faz um bem. Para a mulher, que é uma coisa impressionante. Eu me transformei, pastora, numa mulher que eu nunca imaginava que eu ia ser. Uma mãe, assim. Eu passei um ano inteiro fazendo cursos para gravidez, me dedicando a isso, graças, claro, também ao pai do Gabi, que conseguiu me apoiar nessa época, porque financeiramente eu não tinha como me manter. E o Gabi nasceu. Foi uma bênção na minha vida. E eu só voltei a trabalhar com 8 meses, já aqui em São Paulo, ele estava com 8 meses. E aí eu voltei como freela, repórter na madrugada. E aqui eu não era ninguém, né? Entendi. Aqui eu precisei recomeçar. Tudo, do zero.
Foi aí que você entrou no SBT. Como freela, não era contratada, era um contrato que ia e voltava, tirava férias e voltava, não era CLT, né? Tá. E aí eu só fui contratada quase um ano depois, quando a Record me fez uma proposta. E aí o SBT falou, não, você não vai, a gente quer você aqui. E aí me contrataram. E eu fiquei lá quase 9 anos. Meu Deus! Uma vida inteira. Eu vou fazer 10 anos de São Paulo agora, mês que vem. Nossa, uma vida... Uma vida de construção linda. E como é que é sair de novo? Ai, agora eu estou refazendo a minha carreira. Mas eu aprendi tanto no SBT. O SBT foi uma casa tão maravilhosa, assim, que eu consegui fazer tudo. A Márcia real, ela conseguiu ser real lá. Porque tem aquela história da televisão, né? Que parece que a pessoa vira uma persona. Sim. Eu consegui ser a Márcia de todos os jeitos, na internet, na TV. E eu acho que o público hoje me reconhece muito por essa alegria do SBT. Espontaneidade. Uhum. Então é mais fácil reconstruir assim o que já está construído, né? Já tem uma base sólida. Então eu estou muito feliz assim com essa nova fase de descobertas, de novos cursos, de palestras. Eu estou dando palestras para mulheres empreendedoras. O que você faz? Que oratória, tipo de palestras? Autenticidade, espontaneidade. Eu ensino como que você pode ser uma ótima profissional sem separar o que você é. Porque as pessoas de pastora dizem isso. Por que você tem que separar o CNPJ do seu CPF? Por que você não pode ser as duas coisas junto? Você é uma mulher maravilhosa, espetacular, empreendedora. E aí, por que você não pode ser essa mulher em todos os lugares? Porque às vezes a gente veste máscaras, né? Sim. O tempo inteiro. Então, pastora, eu quero trazer para essas mulheres que estão começando a vida profissional que elas podem ser autênticas, ser firmes. Muita coisa nos foi tirada, né, ao longo da vida. Essa coragem, essa força. Então, eu quero levar. E parece assim mulheres. que não dá para coordenar a mãe, a empresária, ou a comunicadora, a esposa, ou você é um, ou você não é nada, é complicado, né? Bispa, é muito difícil. E ainda mais que a gente quer equilibrar todos os pratinhos, né? Parece que a gente precisa equilibrar tudo. E eu falo que nem tudo vai estar bem o tempo inteiro, né? A gente precisa saber que uma coisa vai ficar mais ou menos. E se perdoar, se cobrar menos. Então, eu falo de oratória e falo também de posicionamento. No digital, na internet, eu cresci muito na internet, então foi um estouro, assim, durante a minha carreira de jornalismo, porque eu fui a primeira a mostrar, Bispa, que poderia se mostrar o lado do bastidor do jornalista. Poderia se mostrar esse lado humano. E as pessoas ficaram, uau, como é que ela fala tão sério na TV e consegue cantar, e consegue dançar, e consegue ser feliz, assim. Então, acho que foi um direcionamento bacana assim na carreira, eu consegui fazer isso. Começou a fazer sentido tudo, Começou. Né? Isso. Começou tudo a fazer sentido. E ensinar é tão bom, né? Não, eu acho ensinar maravilhoso. Dividir conhecimento. E você vê aquilo que você ensinou multiplicado na outra pessoa, é incrível, né? A tua verdade sendo a verdade da outra pessoa também é muito legal. É muito Vidas forte. são transformadas, né? Verdade. E o teu curso é só acessar, como é que é? Então, eu tenho um curso que é voltado só para jornalistas, que chama Telejornalismo Prático. Só sobre jornalismo foi assim. Eu vi que muita coisa eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi. Aliás, né? Eu acho que devia ser assim um título de informação, não de formação, porque Verdade. O cara só sai informado, né? A prática é tudo. E aí, tudo que eu não vi na faculdade, que eu vi na minha vida profissional, eu coloquei no telejornalismo prático, para que esses jovens consigam sair da faculdade ou durante a faculdade fazer o curso e já saber o que espera do mercado. Então, é como se eu tivesse colocado todo o caminho ali para que esse jovem já saia pronto para entrar no mercado, desde como segurar o microfone, até como se posicionar em frente às câmeras, até como fazer assuntos diferentes, um assunto mais sério, um assunto mais leve, um ao vivo factual, ao vivo que é um pouco mais pautado, que é mais baseado na informação. Então eu mostrei, tem muita técnica e tem muita informação também de como você se tornar, eu falo, um jornalista diferenciado. Você consegue ser diferenciado se você faz perguntas diferentes, se você sai do óbvio, se você tem um olhar diferenciado. Então tudo isso eu ensino no curso. É no marciadantas.com.br, você vai lá, entra, e não é só direcionado a jornalistas. Eu falo que é mais específico. Todo líder, né? Mas todo líder precisa. E agora eu vou lançar um mais específico para a liderança, que aí vai ser mais baseado em oratória, em posicionamento de palco, em coisas mais específicas, e também para mulheres, né? Porque eu acho que a gente merece também. Não, e a gente está com tudo, né? Está com tudo. Está com tudo e precisa se atualizar e
adquirir ferramentas. É isso. Porque às vezes a gente já tem o Porque às vezes conhecimento. você já é, assim, naturalmente uma pessoa mais expansiva, mais expressiva, mas precisa Não de vai. ferramentas. Tem muita gente que parece que liga a câmera, perde tudo da cabeça. Não, Já não aconteceu brinca, com alguma não. entrevistada aqui? Já várias vezes que a gente tem que fazer a pergunta e a resposta também, Não vem. porque assim, bloqueou total. Olha, melhor aquela que fala muito do que aquela que não fala. Desculpa se eu tô falando muito. Pelo amor de Deus, meu pelo Deus, amor de Deus. Bispa. Porque você pega para uma pergunta, então, e daí? Sim, Não, sim, não. Quer dizer, fica um diálogo maravilhoso. Fica a Bispa Sônia Talks alone. Sozinha. E como você se descobriu essa comunicadora? Desculpa eu estar me intrometendo na entrevista, mas foi algo sabe que veio? Toda vez que eu estou aqui diante de um jornalista, via de regra ele quer me entrevistar. Eu gosto! Via de regra, imagino que você gosta de ser jornalista. Eu acho que você tem mais é que gostar mesmo, né? É que é interessante ouvir, né? Olha, eu fui criada em igreja evangélica, e na igreja evangélica a gente é muito estimulado a cantar em público, a adorar em público, a fazer pecinhas de teatro em público. Então, isso já traz uma desinibição para a criança natural, porque ela vai quebrando, né, muitas barreiras. Eu realmente sofri bullying, porque eu era obesa de pequena, até os 10 anos, então entendo super o que você falou. E deixa marcas, né, na Não, gente. deixa, criança atrás. Eu no clube, naquela época tinha clube, né? Sim. Hoje não, hoje muita gente tem piscina nos seus condomínios e tudo, então ficou difícil o clube. Mas atrás de mim, aquela criançada, olha o passo do elefantinho e tudo isso aí. A baleia fora d'água. Baleia fora d'água, a rolha de poço, e vai, né? E vai, os apelidos são os piores. E daí desenvolvi liderança dentro da própria igreja, o que fazia com que eu fosse à frente, conversasse, estivesse na frente de outras pessoas. Quando houve o chamado de Deus para o meu marido, e ele me colocou no altar. Então, eu sou a primeira mulher a ir para a televisão evangélica. Uau, como líder. Como líder evangélica. Ele começou um programa, o que na época era assim, muito raro, não tinha na televisão. E aí ele não pôde mais gravar, fazer. E ele falou, não, vai você uma vez, e daí foi a outra, e começou a ser um negócio muito diferente, né? Legal. Bem diferente. E aí Deus foi me dando... Olha, eu falo que o Espírito Santo mostrou dons que eu não sabia que eu tinha. Lindo isso. E eu não fiz técnica de oratória, de nada. Pelo contrário, minha formação é em nutrição e teologia, né? Então, realmente eu tenho um dom natural. Que legal. De oratória, que acabou na época, quando eu surgi, né, e tudo. Nossa, eu perdi a conta de quantas pessoas fizeram o seu mestrado, o seu doutorado em cima das técnicas de oratória que Deus tinha me dado naturalmente. Eu faço parte do Museu de Rádio e Televisão aqui de São Paulo. Que bacana. Então, o meu realmente foi um chamado de Deus. Era algo que já estava em você, né? Ele só lapidou, uma missão. e só foi uma missão, um propósito, né? Um propósito, uma missão, legal. um propósito de vida. E é claro que daí, na sua caminhada, Você vai aprendendo. Você vai aprendendo, você vai fazendo... Treinando, eu falo que o treino é muito importante, né? Você vai treinando, você vai observando. Então, assim, o meu foi autodidata em termos, né? Eu posso dizer que foi espírito didata. Que O ótimo. Espírito Santo foi o meu grande mestre, meu grande professor. Mas você deixou ele te guiar, né? Porque tem tantas pessoas que às vezes não ouvem esse chamado, né? E é difícil, É porque difícil,
Quando fui colocada para pregar, meu marido foi o grande responsável, meu incentivador, ele enxergou esse dom em mim, né? E eu saía chorando, né? Porque, meu Deus, não fui bem. Mesmo tendo um bom desempenho, sempre a cobrança que a gente tem, sim, né? A mulher se cobra muito, demais. Parece que ela nasce com um cobrador dentro dela, né? Eu fui superando, e fui superando, e fui superando, e a gente vai criando uma autoconsciência da sua verdadeira identidade, sim, né? E isso é um trabalho de Deus, verdade, que nos dá para a gente se reconciliar com a gente mesmo. Parece e não que tem crise paz, com a gente, né? Deus dá a paz para você ser. Porque o que não falta é gente para criticar, né, Márcia? Com certeza. Eu já sofri muita crítica, inclusive até nas redes sociais mesmo, de pessoas julgando meu trabalho, me julgando como sensacionalista. Como é que você lida com isso? Hoje já é um pouco mais fácil. Não vou dizer que é completamente fácil, porque alguém ali te xingando todo dia não ninguém é gosta legal. Também, ninguém né? gosta. Mas as primeiras vezes que isso aconteceu foram piores. Assim, eu não estava acostumada a lidar com essa exposição da minha vida. Então, de pessoas mandando eu ser demitida, falando coisas horrorosas a meu respeito. Gente que não sabe de onde eu vim, gente que não sabe o que eu batalhei para estar ali, gente que também não sabe os bastidores. Porque é isso, tá vendo só o que está aparecendo na frente das câmeras, mas não sabe o que você passou atrás das câmeras para estar sofrendo aquilo. Então, eram situações de reportagens que viralizavam alguma cena, eu entrevistando uma pessoa, a pessoa gritando no microfone, como se eu fosse a sensacionalista, e não sabe a situação que estava por trás, ou uma situação que eu fui roubada ao vivo. Você foi roubada? Me conta, como é que foi? Eu estava no velório do Gabriel Diniz, que era aquele Meu moço Deus, que... Misericórdia, num velório você foi roubada? Num velório. Você acredita que até lá no velório tinha... Não. O homem que me roubou, ele era receptador de celular. Então, ele estava ali já para fazer isso. E eu entrando ao vivo, falando do velório do cantor. Quando eu entrei, ele puxou o celular do meu bolso. E eu senti. Você sentiu? E aí? Aí eu gritei. Olhei para trás, deixei o ao vivo, pensei que não estava mais nem ligar. Quase chamei pra falar. Falei, ele ia roubar meu celular. Aí eu vi, porque quando eu olhei pra trás, ele tava com meu celular na mão. Aí ele jogou o celular no chão, eu recuperei. Gente, ao vivo? Tudo ao vivo. Eu fui porreta, bicho, eu não deixei levar o celular. Não, minha filha, ali era Peixeira, é Belém do Pará. Belém do Pará, que é paraense, Belém do Pará na área, minha filha. Que tá Resumo, ele foi preso, descobriram todo o histórico dele de receptação de celular e eu ainda fiz matéria sobre mim mesma. Caramba! Mas foi inusitado, foi engraçado. E eu vivi várias situações assim na rua como repórter. E eu acho que o propósito de Deus está nisso. E não falaram que era combinado, nada? Não, porque depois se viu, né? O delegado deu depoimento dizendo que ele estava ali para fazer isso, que ele já tinha histórico. Então deu para ver que não foi combinado, né? Não, porque a minha reação foi muito espontânea também. Não, e porque foi a roubada da cena, né? Entrei para fazer o velório e acabei sendo roubada. Caramba! Exato. Caramba! E é engraçado isso. Cuidado você que vai em velório, hein, gente? Cuidado você que é repórter, que tá na rua. É repórter que tá na rua. Nossa, hoje em dia tá difícil, hein? Que São Paulo, então. Gente, mas que loucura o cara querer roubar logo da repórter que tava ao vivo. Doidice, né? Eu não sei se ele não viu que eu tava ao vivo. Talvez ele não tenha visto. Vai ver, ele viu um celular ou ali. Ele achou, não. Ou ele achou que eu não ia reagir, né? Aí lá tá ao vivo, tá trabalhando, não vai reagir. Não. Pensou que não era Marcinha, que era Márcia Dantas, não ia jamais, né? Mexe com quem tá quieto. Mexe com quem tá quieto. E você sabe, Bispa, que foi esse vídeo que chegou até o Silvio Santos. Olha Foi isso. assim que ele me conheceu. Como que Deus faz com que tudo coopere, né? Tudo coopera. Não, fala, essa menina tem futuro. É assim mesmo que eu tô querendo. Ele gostou da minha espontaneidade, ele gostou do jeito que eu lidei com a situação. Eu falei, ela é diferente. Vamos. Aí eu fui no programa dele. E não foi só essa situação diferente que você passou no jornalismo. Me conta, assim, alguns causos seus. Ai, passei vários. Teve a situação da moça em Suzano. Foi aquela que gritou no meu microfone. Eu não quero falar, estava em Suzano. Foi um massacre daquele jovem de 12 anos que entrou para matar vários estudantes dentro de uma escola. Tá. Eu fui a primeira repórter a chegar. E acabou que realmente eu estava ali sem informação, tentando entrevistar as pessoas, e uma mulher gritou no meu microfone, eu não quero falar. Gritou. E aí eu fiquei, aí aquela imagem viralizou. Eu não quero falar. E aí viralizou a imagem. E a tua cara de susto? Aí eu susto? fiquei assim,
E aí começaram a falar que eu era sensacionalista, que eu estava ali me aproveitando da dor do outro. Mas, na verdade, eu não tinha informação. E eu estava tentando alguém para conversar. Sim, claro, é. E eu não ia imaginar que a moça... Que a mulher ia surtar. Ia surtar. E teve a situação também que eu estava em Brumadinho. E aí? Ai, Brumadinho foi tão difícil. O meu pé acabou entrando na lama, eu fiquei presa, saiu a bota. Aí eu ri da situação, aí falaram que eu estava rindo, porque eu estava podia estar pisando em mortos, não sei o quê. Ai, não, tem gente também que viaja, né? Ai, meu Deus. Caramba. É isso, você tá exposta, você tá ali na rua. Teve assédio? Teve, a situação do carnaval. Como é que foi? O carnaval foi uma situação muito difícil. Era começo da minha carreira, 19 anos. Primeiro ao vivo que eu ia fazer na vida, praticamente. Isso no Pará ainda? No Pará. Lá no interior, na cidade de Vigia, tinha um bloco de homens vestidos de mulheres. Eu fui pro meio do bloco para fazer a entrada. Tá. E era uma transmissão de carnaval, como tem em todo lugar. Em todo lugar. Só que na transmissão de carnaval você não fica perto do repórter. Não tinha nessa época o cinegrafista, o câmera, não ficava perto de mim. Ele ficava naqueles tablados maiores em cima. Então eu tava falando com o tablado. Dava zoom. E tava uma produtora mulher comigo. Quando o bloco se aproximou, eles me chamaram para entrar ao vivo. Quando eu entrei, os homens me fecharam num grupinho e começaram a me apalpar. Meu Deus! Eu fui assediada dentro do bloco. Meu Deus! E eu só me livrei da situação porque eu parei ao vivo e comecei a bater com o microfone neles. Não, quer dizer que o negócio aqui é parar isso, não mesmo. leva, entendeu? Aí a produtora foi assediada também, junto comigo. Eu não consegui mais trabalhar nesse dia, saí chorando. Com certeza. E não fui acolhida por nenhum homem da equipe. Meu chefe falou que aquilo era uma brincadeira de carnaval, que não era para levar para frente. Tiraram a cena do ar e foi isso. E ficou por isso mesmo. Só que eu não sabia, Bispa, naquele momento que era assédio. Eu nem sabia. Não se tratava desses temas como a gente fala hoje. Não. Então era muito difícil. E principalmente... Para quem está começando. Para ter uma cidade do interior, do norte, aonde assim, o machismo até hoje. Né? E a mulher, às vezes, é tratada muito como objeto mesmo. Então, tá tudo certo fazer isso com objeto, né? Não, e você imagina também que naquela época, eu começando a carreira, uma situação assim, se eu denunciasse, podia me queimar profissionalmente no estado. Ia denunciar para homem. Exato, ninguém ia levar a sério. Não tinha ainda tanta Você delegacia da mulher, né, gente? Ia pegar também a cena pra lá? Não, imagina, não ia. Mas eu acho que foi bom, porque depois eu consegui falar disso em rede nacional, no SBT. E aí a situação viralizou de uma forma que muitas mulheres começaram a debater esse tema. Então eu acho que tudo que acontece na nossa vida a gente não tem ideia. A gente não tem ideia do que acontece com uma repórter, né? Muitas coisas. Porque você está falando aqui que foi agredida, que foi assaltada, que teve assédio. Porque, geralmente, o que passa para as pessoas é que o repórter ele acaba sendo inconveniente, ou que ele acaba sendo uma pessoa intrusa, intrusa, inconveniente, inoportuna. Tem essa... Existe isso? Não existe isso? É uma pena que exista, porque a nossa profissão é tão importante para a sociedade. O que eu costumo dizer é que em momentos delicados, quando eu ia cobrir velório, quando eu ia cobrir alguma coisa que era difícil, um crime, por exemplo, alguma família que tinha perdido o filho num crime brutal, a primeira coisa que eu fazia era chegar sem as câmeras, conversar de pessoa para pessoa, de igual para igual, olho no olho, acolher, abraçar. Poucos repórteres faziam o que eu fazia. Chegar lá, acolher, abraçar, conversar, falar porque eu estava ali. Eu não estava ali pelo furo ou pela reportagem, eu estava ali pela importância de mostrar aquele caso para que ele seja solucionado. Então, eu dava uma luz para a pessoa, se ela quisesse falar comigo. Então, esse meu modo de agir fez muita diferença nas reportagens que eu fiz, porque traz emoção, traz humanidade. Eu nunca fui uma repórter que chegou lá colocando a câmera na cara da pessoa para ela falar. Eu sempre tive uma sensibilidade maior. Então, eu acho para quem está assistindo, que quer ser jornalista, que quer aprender essa profissão, comece sempre pelo lado humano. E também para quem está assistindo e que tem muitas ressalvas contra o jornalismo, contra o jornalista. Gente, ele está trabalhando. É isso. E todos nós, eu não sei, eu levanto de manhã, depois do meu devocional, meu tempo com Deus, enfim, eu vou ler notícia. Claro, a gente precisa da sociedade. Alguém tem que gerar notícia. Sim. Né? E a gente precisa acreditar também.
Porque virou uma coisa assim, vocês falam fake news, é só problema, é só coisa ruim. E não é. Graças ao jornalismo, muitos casos são solucionados, assim, vem à luz, muita coisa de corrupção, porque a gente está ali cobrando a sociedade. Sem o jornalista, o que seria? O poder público precisa fazer mais as coisas. O que seria das comunidades que estão aí invisíveis? Se não fosse o jornalista ir lá, colocar o pé na lama, mostrar o problema, muitas vezes não ia ser resolvido. O pior lugar que você foi, o lugar mais complicado, mais difícil? Eu fui numa comunidade aqui em São Paulo, na Zona Norte. Não foi que seja o lugar mais difícil, mas era um lugar perigoso. E a gente... Por quê? Porque tinham muitas facções ali criminosas que atuavam na região. E eles fizeram uma chacina, mataram, 5, 6 num bar. E eu estava ali cobrindo. E a polícia estava dando escolta para toda a equipe. Então, a polícia ficou ali enquanto nós trabalhávamos. Só que quando o carro da polícia saiu, a comunidade ou a facção que mandou alguém veio para cima de nós. Então, tem essa imagem também, eu ao vivo, com o nosso carro sendo apedrejado. Apedrejado? Ainda passei por isso. Foi apedrejado, uma comunidade começou a correr atrás da gente. Aí a nossa equipe teve que correr para dentro do carro e sair voando de lá, porque o carro ficou todo... Correndo risco de morte mesmo. Porque a polícia saiu, e quando a polícia saiu, a comunidade veio para cima, como se nós fôssemos o problema. Mas, na real, é porque existe um poder paralelo nessas comunidades, né? Então, a gente não pode julgar também, né? As pessoas estão reféns mesmo do crime. Então, eu não culpo a mulher que fez isso, os homens que jogaram pedra, eu não culpo. A sociedade, infelizmente... Sim, mas foi uma situação de perigo. Mas foi uma situação de perigo. Perigo iminente. E um lugar que você foi, você se surpreendeu. Você falou, nossa, não achei que era tão bom assim. Achei que era tão legal. Nossa, um lugar muito legal. É porque eu fiz tanta matéria de... Só coisa ruim. Não, mas você sabe o que foi legal também? Cobrir coisas do meu estado. Ir lá ver as nossas manifestações culturais. Viajar pelos rios. O que é interessante, Belém, Marajó, o que é? A Ilha do Marajó, a nossa maior ilha fluvio-marítima do mundo. Ela é bonita? Linda, com porque a gente só sabe de coisa ruim de Marajó. Nossa, de abuso infantil. As matérias que aparecem, infelizmente, são... As mulheres que são escalpeladas. Não, eu falo que o norte tem tanta coisa boa para ser explorada. Agora vai ter COP30. Vai ser o ano da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas, vai ser agora em novembro. E a cidade está se preparando para esse grande evento. Em Belém do Pará. Então vai receber Macron, grandes presidentes do mundo inteiro, vão se reunir lá para falar de sustentabilidade, de ecossistema, de clima. Então vai ser uma discussão bem importante para o nosso país. O que só no Pará tem? Pato no tucupi, maniçoba, além das comidas, eu acho que esse calor das pessoas, essa nossa simpatia. É paçoca de tucupi? Como é que é? Chama pato no tucupi. Pato no tucupi? É pato mesmo, é um pato refogado no tucupi. Que é o caldo da mandioca, o tucupi. O tucupi é aquele caldo meio amarelo esverdeado. Pato mesmo? Tem muito. Pato no tucupi. Maniçoba é a nossa feijoada. É uma feijoada feita com erva da maniva, com a erva da mandioca, que é, inclusive, venenosa. Se você não passar 7 dias cozinhando, a pessoa pode morrer, passar mal. É a lenda que dizem. Agora, quem foi a primeira pessoa que fez isso e que descobriu, eu não sei. Passou 7 dias cozinhando e morreu. Aí, no 6º dia, morreu. Entendi. Aqui ficou 5 dias, já era. Também não tá aí para contar a história. Agora, uma que ficou cozinhando 7 dias. Falou, agora dá, agora pode comer. Acho que começou a cozinhar, viajou, voltou. Nossa, cozinhando ainda. Eu vou trazer da próxima vez. Acho que eu pus um pouco de... Não. Olha, a cara que se olhar, o negócio faz cocô de cavalo. Ai, Jesus amado. Mas é uma delícia, é a minha comida preferida da vida. Porque ela tem todos os que tem na feijoada, os miúdos, tudo. E é muito boa. Só que é muito calórico. De porco. Você come porco? Não. Eu não sou uma das que come. Eu acho que mais existe no já... Natal, talvez. Maniçoba light. A gente pode fazer light pra você, sem nada. Só o caldinho. Só o caldinho temperado. Não mata? Não, com 7 dias não. O que mais que tem de novo, de interessante, assim, que só lá tem? Gente, eu não sabia que mandioca era maniçoba. Isso, maniva vem da mandioca. Isso, maniçoba. Maniva é a folha. Folha triturada e cozida. Mas então, é igual a nossa mandioca daqui? É igual, mandioca brava. É? Sim. Aí a folhinha. Aí lá, ao invés de a gente cozinhar, também tem a parte de tirar. A gente extrai o caldo, que o caldo é o tucupi.
Tá. A gente usa um negócio que é um tipiti, que chama... É como se fosse um extrator artesanal indígena. Os índios usavam o tipiti para tirar esse caldo da mandioca. Tem índio na sua árvore genealógica? Tem. Indígena, eu tenho português porque eu sou Cascais, então eu sou descendente de escravos, portugueses e indígenas. Tanto que eu não tenho pelos, tá? Isso aqui, eu não tenho pelos. Na minha perna eu nunca depilei. Sobrancelha é pintada, eu não tenho pelos. Não, mas tem muito cabelo. Cabelo sim, porque cabelo, né, indígena também é bem forte, né? Bem preto. Meu cabelo é natural, inclusive eu nunca pintei. E é bem preto assim, mas naturalmente. Quem é assim que não tem pelo? O índio não tem. O índio não tem quase nada de pelagem. É mesmo? Verdade. Puxa, isso é uma curiosidade que eu não sabia. Então eu tenho na minha descendência índio, portugueses, que é a Quer parte dizer que do o índio Cascais. tem o cabelo maravilhoso. Cabelo, mas no corpo não tem. Tanto que você não vê pelos nos índios. Não sei te dizer por quê, mas eu tenho essa descendência também. E é isso, lá no Pará, a gente tem uma coisa muito forte de família, de estar junto. Eu frequentei a igreja com meu pai antes dele falecer, ele ficou muito doente. Igreja evangélica quadrangular. Tá. O pastor Josué Benson, que ele é deputado federal, enfim, de lá. E ele que levou meu pai para a igreja. E ele é um grande líder religioso lá. E os últimos 5 anos da vida do meu pai, eu era a única que frequentava a igreja com ele. Então eu tenho uma lembrança... Não, eu tenho os hinos que são da minha vida, que eu me emociono até hoje. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. E ele abre as portas para ninguém mais fechar. Olha isso! Quem nele confia, caminha contigo, de noite a de dia. Ergue as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Me emociona, essa música era muito a cara do meu pai. Eu frequentava todo domingo a igreja e nós tínhamos uma coisa muito forte, eu e ele. Depois que ele começou a ter diabetes, ele começou a perder a visão. Tá. E eu li a Bíblia com ele à noite. Eu que fui responsável por ler a Bíblia, porque ele não conseguia mais, colocava Tinha algum óculos. texto que ele mais amava? Eu acho que Mateus tinha uma passagem de Mateus que ele fala sobre... São vários ensinamentos. Mateus 8, Mateus 5? Mateus 5, deve ser o Sermão do Monte. Que ele fala várias coisas. Eu lembro muito dessa parte. Nossa, me arrepiou de lembrar meu pai. E aí era tão bonito. Foi um tempo bom para você? Foi um tempo bom. Porque o meu pai foi um homem que cometeu muitos erros, assim, na vida. Mas eu acho que quando ele entrou para a igreja, recebeu perdão... Eu fui batizada na igreja junto com ele, nas águas. Fui batizada. Lindo. E eu senti que ele se encontrou. Você sabe que meu pai frequentou a macumba, as coisas ruins, assim... Coisas espiritualistas. Horríveis. E ele decidiu quebrar tudo quando ele entrou e se libertar daquilo. E se sentiu diferença mesmo nele? Sim, mas acabou com a nossa vida, né? Porque ele foi pro nada. A gente perdeu tudo. Nosso apartamento entrou pessoas, a nossa vida toda desmoronou. Ele perdeu a empresa, que era tudo baseado... Em cima dessas coisas, e os demônios vieram para levar tudo dele. Nossa, inclusive a doença dizem que foi um pouco disso, né? Que ele tinha que pagar um pouco ainda, sei lá, eu acho que assim, meu pai, ele foi um ser também que me ajudou. Mas ele ficou mais feliz? Então ele ficou leve, ele parecia outra pessoa mesmo, era uma leveza que eu não via antes. E eu fui a única que fui para a igreja com ele, porque minha mãe não aceitava, era uma coisa meio difícil. E aí parece que isso nos aproximou de um jeito que nunca tinha nos acontecido. Então eu acho que ele foi liberto, sabe? Ele foi salvo. Eu tenho certeza absoluta que ele tenho foi certeza, salvo. E eu não acredito que a enfermidade tenha sido essa... Talvez estava no caminho dele mesmo. Eu acho que a missão dele terminou e Deus recolheu. E ele foi o meu maior incentivador. Muito. Eu saía do meu primeiro trabalho que as pessoas não acreditavam em mim, Bispa. Talvez você não tivesse nem começado a trabalhar se não fosse ele. Se não fosse ele, se não fosse essa situação de perder, né? Sim.
O meu pai, ele que me buscava no emprego, no meu primeiro emprego. E eu era muito julgada, porque eu era ruim mesmo. Ninguém começa bom, né? Ninguém começa bom. Eu era ruim, eu gaguejava, eu não conseguia ler TP, eu tinha uma dificuldade. Eu sempre fui muito faladora, muito comunicativa, mas existem técnicas que se aprende na prática. E eu era ruim, eu estava nervosa. E o meu pai, eu saía de lá todo dia chorando. E o meu pai era uma pessoa que falava assim, eles não sabem onde você vai chegar. Você é uma estrela. Olha que lindo, olha que lindo. Você vai chegar muito longe. Eu vou contar uma coisinha, então, em particular para você. Como? Ainda ontem, eu estava... Ontem não, acho que sábado, eu parei, estava arrumando umas coisas minhas e mexi nesse caderno. Eu comecei na rádio. Olha. Né? Meu primeiro lugar foi na rádio e naquela época tinha o aquário que a gente chamava, então o comunicador ficava de um lado com o microfone e do outro lado ficava o programador, o que soltava, porque hoje em dia, né? Faz tudo, né? Faz tudo. Mas o que soltava as músicas, os comerciais, enfim. E eles me zoavam tanto, porque a minha voz é rouca e é rouca porque é rouca, eu não tenho problema nenhum na garganta, minha voz é assim. Fruto de uma cura, inclusive. E eles me zoavam tanto, e acendia aquela luz vermelha, e eu tinha que começar a falar, que eu tenho o caderno com tudo escrito. Bom dia, meu nome é tralalá, tralalá, tralalá. Escrevia de medo de acender a luz e dar um branco. E eu não saber o que falar. Então, todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem um começo. Ai, a minha estreia, eu errei uma palavra tão besta, assaltante, eu não esqueço até. Assaltante. Aí você fez de tão nervosa que eu tava. Eu falo que eu nunca mais esqueci dessa palavra depois desse primeiro dia. E aí, as pessoas riam de mim na redação. Era horrível. Mas é isso, hoje, né? Eu fui falar francês, meu Deus. Olha, tem palavras, você falou de pronúncia. Eu lembro que eu tinha que passar num teste de francês. E tinha a palavra táxi, né? Uhum. E francês... eu nem sei mais como é que fala táxi em francês. Eu só sei que eu virei e falei taxi. Nossa, a mulher quase me matou, me arrebentou. Foi um horror, foi um desespero. Mas eu acho que isso é muito bom, a gente mostrar também que a gente não erra, não acerta sempre, que a gente é vulnerável e que a gente aprende com os nossos erros. Porque hoje em dia, erro está fazendo sucesso, né, gente? A pessoa erra, vira meme, acaba viralizando. Vezes eu virei meme também? Né? Nossa, muito. Hoje em dia, você virar meme é uma coisa boa para tua vida. Sim. Porque você viraliza, você monetiza, nossa, assim. Mas é bom quando não é programado, né? É bom quando é real, porque senão um programado já fica estranho. Não, e a pessoa percebe também, Percebe, né? Tem algum momento, assim, na tua semana que você dedica para a tua parte espiritual? Sim. Eu ouço de manhã todo dia Café com Deus Pai. Vale? Vale. O devocional vale? Vale. Não sei se eu podia falar do Café com Deus Pai aqui. Vale. Mas eu ouço no podcast, tenho também o livrinho. E assim, sempre antes de dormir eu tenho aquele momento com Deus, que eu converso à noite antes de dormir, faço oração com meu filho. A gente agradece, a gente tem a oração da gratidão. Filho, obrigada pela cama que a gente está dormindo. Obrigada pela comida da mesa. Obrigada. Aí ele vai falando. Aí quando eu falo ele fala Gabriel tem 8 anos, o meu filhinho. Que bonitinho. Aí ele fala, mamãe, obrigada pela comida. Obrigada pelo nosso cobertor. Obrigada. Aí ele vai falando, pela nossa saúde. Obrigada pela Nina. Obrigada pelo meu pai. Nina, nossa cachorrinha. E aí... Não, gente. Pet hoje em dia é da família. É da família. É da família. Ai, nem me fala. Eu tô passando por uma situação tão difícil com ela. Você tocou nesse assunto. Da velhinha? Ela vai completar 10 anos, mas a gente acabou de descobrir que ela ficou completamente cega, abruptamente. Ai, judiação. Uma doença autoimune ou uma doença genética, que de repente, em poucas semanas, ela ela perdeu a visão. No caso, assim, digamos assim, já está mais ou menos na fase... A cegueira está muito avançada já. Mais ou menos na fase dela ser recolhida. Olha, perto de 10 anos, a gente quer que ela viva pelo menos mais uns 3 ou 4. Que ela viva até os 14. Ela é muito ativa.
Só que essa questão da cegueira acabou tirando ela do prumo. Ela está se machucando, porque ainda não se acostumou, porque foi muito repentino. Sim. Eu acredito que eles se adaptam. Ela está dependendo só do olfato, Ela está dependendo, né? aí ela fica meio perdida, não consegue brincar, se machuca, se bate nas coisas. Tadinha. Ai, ela amava tanto brincar, enfim. Mas é isso, eu acho que agora ela vai se adaptar e a gente cuidando da saúde, ela ainda vai viver um bocado com a gente. A gente fala que eu quero que ela... Eu tô com um projeto de engravidar também. Opa! E aí vem mais um bebê, porque meu marido não tem. Olha. E aí a gente tá querendo que ela conheça o segundo irmãozinho dela. Então vamos logo. Vamos logo com esse irmãzinha, projeto. né? Como é que você transita de uma fase para outra? Porque são fases bem diferentes, né? São ciclos bem diferentes. Como é que você transita nos seus momentos de baixa, nos seus momentos em que vem assim... Que vem uma coisa aquela que você não tendência espera. de olhar para trás e falar assim, puxa, eu já fui mais feliz, ou eu era feliz, eu não vou conseguir ser feliz nunca nesse meu novo tempo, como eu era. Todo mundo tem esses Eu acho que momentos. assim, as pessoas às vezes elas se sentem muito infelizes de ver o outro mais realizado do que ela, mas às vezes elas se comparando consigo mesma, elas começam a ficar infelizes, no sentido assim, puxa, eu fui feliz lá, não vou conseguir mais, nunca mais vou ser tão feliz que nem eu fui naquela hora, né? Fica se comparando. Como é que você transita nessa passagem? Eu sou muito otimista. Eu até brigo um pouco com meu marido, porque ele é uma pessoa mais pé no chão, sabe? E eu sempre fui muito sonhadora. Meu pai era muito assim. E eu tenho muito da personalidade dele nesse sentido. Eu sou muito sonhadora, eu sou muito otimista, eu sempre acho que vai dar certo, eu sempre acho que tudo tem um propósito. Então, assim, eu já caí, eu já tive uma depressão forte. E eu hoje faço terapia há quase 10 anos para justamente saber os gatilhos que estão me levando para esse caminho que eu não quero. Então, hoje eu já consigo, com o autoconhecimento, cuidar da minha saúde mental. E não voltar para aquele lugar. E não voltar para aquele lugar. Eu não quero voltar nunca mais. Mas eu também me apego muito a Deus, a oração, a tudo. Porque, por exemplo, essa segunda fase, saindo do SBT, eu fiquei imaginando o meu último ano, Bispa, foi tão difícil. Ninguém sabe as barreiras, os enfrentamentos que eu passei em 2024. Porque a gente não mostra isso na rede social. Não. A gente não mostra isso em frente às câmeras. Só quem a gente confia sabe o que a gente passou. Eu passei por muita coisa que ninguém sabe. Calada, tendo que ouvir e sempre acreditando que Deus tinha um propósito. Então, quando houve esse corte abrupto da minha profissão agora, eu estou entendendo que Deus quer algo novo em mim. Que Ele está me preparando para algo grande e maior. Porque se eu já cheguei até aqui, não foi à toa. Então, eu não consigo ficar me comparando, pensando... Porque eu acho que eu vivi o melhor de mim em todas as fases. Eu sempre me doei muito. Por que não nessa, né? E por que não nessa nova? Por que não nessa? Então eu acho que eu sou muito otimista com tudo que vem. Não quer dizer que eu não tenha dias tristes, dias que eu não quero fazer nada, ou que eu fique mais sozinha, ou que eu me isole. Mas eu tenho até aprendido com o silêncio, com ficar sozinha, com ouvir mais a sua voz interior. Porque às vezes a gente tem tanto barulho nesse mundo, tanta rede social e celular, não sei o quê. A gente precisa, às vezes, só ficar quietinha, porque aí a gente consegue conversar com a gente mesmo, com Deus, com tudo. Então, eu estou tirando mais momentos para ficar sozinha, para ficar comigo mesmo. Nesse mundo muito maluco. Ficar um pouco longe de rede social, uma vez por semana. Conseguir, sabe, tirar um tempinho só para mim, só para minhas amigas, para sair, para conversar. Mas que eu não quero, eu quero te chamar um dia pra gente bater um papo que não tem nada a ver, que a gente não vai... Ninguém tá querendo nada. Papo de mulher. Um papo... Daqueles que a gente fala assim de tudo e não fala nada. E que eu não vai me preocupar com o que você vai pensar de mim. Sabe assim? Eu posso falar minhas besteiras que você não vai me julgar. E eu acho que isso é coisa... Nem vai me filmar. E nem vai me filmar. Nem vai me gravar, nem vai me colocar. Até o chão, jogar... E você não vai me filmar. Porque até isso, a gente vai pro lugar hoje, você fica com medo. Não, você não sabe. Ai, gente. Aí eu falo, não, quero me trancar na minha casa, tomar o vinho, ficar dançando, brincar. E tá ótimo, pra esparecer, sabe? Acho que a felicidade tá no dia a dia. A gente não pode buscar só esses momentos felizes que estão numa viagem super encantada. A gente não tá num momento que às feliz. vezes nem estão, né? É isso, se não tiver uma boa companhia. Não, e se você não estiver bem também. Não adianta, você pode estar no lugar mais lindo do mundo, né, bicho? Um segredo, Márcia. Um segredo, assim, muito segredo? Um segredo, alguma coisa que você não contou ainda, né? Segredo. Um segredo, ou um segredo de vida. Um segredo de vida. Ai, eu já quis desistir de tudo, assim.
Eu já quis não levar o peso o tempo inteiro de ser eu, assim. Às vezes ser eu, o que eu carregava e as minhas vontades estava ficando pesado demais para mim. Então eu falei, por que não pode ser mais fácil? Não quero mais. Quero desistir de tudo, assim. Não quero mais essa coisa de televisão, não quero mais coisa de comunicação. Então eu acho que o segredo para não deixar isso me levar foi muito Deus mesmo. Porque às vezes quando eu não quero nada, eu falo que eu não quero mais nada, que eu vou desistir, aí Deus vem e me abre uma luz, ou alguém, ou vem alguma pessoa me falar algo que eu fiz importante, que eu fiz a diferença na vida dela. Cheguei aqui, Sara falou, sou sua fã, você, enfim, me inspira. Ela não tem nem ideia do que isso move na gente. Porque é bonito saber que alguém vê em você algo bom, né? E que se inspira na sua história, na sua profissão. Quando você perde o sono? Quando eu perco o sono, exatamente... O que você faz? Ai, eu acho que... Já teve fases de não conseguir dormir? Opa. Inclusive, um pouco antes de ser demitida. Porque eu ficava vendo que não tinha saída, sabe assim? Eu já sentia, Bispa, que não tava mais rolando. Sabe quando você não encaixa mais? Tudo que você faz parece que não tá bom pra emissora, pra pessoa. Parece que eu me doei tanto e não vinha mais a troca. Eu falei, gente, eu acho que esse ciclo tá acabando. Eu já vinha sentindo, inclusive eu tava pensando em pedir demissão. Tá. Ninguém sabe, isso é uma coisa que ninguém sabe. Eu já pensava em pedir demissão. Porque já não estava bom nem para você nem para eles. Deixou de ser bom para os dois. O propósito já tinha sido encerrado ali. E aí eu já estava doente. Comecei a tomar remédios por conta do meu emocional. Cabelo caindo. E aí eu falei... Afeta tudo, né? Afeta tudo. Eu falei... Teve um mês que nós mulheres vivemos de hormônio, né? Sim. Teve um mês que eu passei mais de 20 dias sangrando. Meu Deus. E aí eu fui no hospital. Porque eu já estava somatizando. Nossa, estava tudo ruim. Então eu falo, Deus pode ter me libertado de uma grande doença. Deus pode ter me libertado, assim, de eu ter meu filho agora uma gravidez saudável. Tá. Longe de uma loucura, de uma pressão. Porque eu acho que ninguém merece viver do jeito que eu estava vivendo. Não, e o fato de você estar muito bem numa situação não quer dizer que não vai encerrar esse ciclo. É isso. Nossa, você foi precisa. Você foi muito precisa nessa fala. Repete, por favor. Não, o fato de você estar muito bem numa situação não quer dizer que não vai encerrar esse ciclo, gente. Demais essa frase. E que você, de repente, precisa começar um outro e todo começo de ciclo é complicado. Isso aí. Perfeito, Todo é complicado. O final do ciclo da gente, geralmente, ele é muito mais bonito, mais próspero, mais cheio de Fausto, de alegria, de tudo, do que o começo dele. Os começos, eles são pequenos, né? E às vezes sem nenhum Fausto, sem nenhum brilho. Sem nenhum brilho. Só que o brilho está no caminho, né? Está no caminho, que vai percorrendo, vai desenvolvendo. Sim. E vai adquirindo. E você ter essa consciência de que eu estou aqui, mas eu não sou aqui. Porque às vezes as pessoas se confundem com as fases das vidas delas e elas acham que elas são aquele sucesso. Elas estão bem-sucedidas, elas estão nesse momento, mas não quer dizer que elas sejam, né? Eu sempre, quando eu saía de casa para o trabalho, eu pedia para Deus me usar como meio. Sempre foi uma conversa que eu tive com Deus, geralmente no carro, indo para o trabalho, eu conversava, o que o Senhor quiser que eu faça pelo outro, pelo todo. Eu sempre gostei de me ver como um meio para a mensagem que Deus tem, ou para a mensagem, que é muito do seu trabalho também, Sim. né? E às vezes é difícil isso, porque você não consegue muito entender, poxa, o que eu estou fazendo de errado, talvez? Será que sou eu? Deus me mostra. Então, eu sempre pedi para Deus para me mostrar o caminho. Se não tiver, não, corrige a rota, porque a gente não tem coragem de corrigir, né? Eu acho que a nossa procura por um lugar cômodo. Verdade. E é o movimento que cresce, né? Que faz a gente crescer. É o movimento que faz você crescer. Aliás, é um movimento que cura dor, né? Sempre quem tem dor, cura com movimento. Não cura parado, cura com movimento, né? Mas a gente às vezes acomoda, gosta. E a gente sempre está buscando um lugar que se movimente menos. Né? A nossa tendência é essa. Márcia, um recado. Não é tá bom. Tão bom. Tem uma plateia aqui. Você tá vendo? Você tá vendo? Papo tá bom, hein? Você tá vendo como é que atraiu? Mas um recado.
Alguma coisa que você possa deixar para alguém que está terminando um ciclo e está começando um novo. E precisa dessa jornalista aí. Olha, a gente precisa de muita coragem para recomeçar sempre na vida. Mas algo que meu pai me ensinou foi isso. O meu pai teve várias profissões. Ele foi desde vendedor de fruta na rua até bancário, depois empresário, trabalhou como assessor político. O meu pai recomeçou muitas vezes na vida e ele nunca teve medo de recomeçar. Então, um pouco antes desse ciclo encerrar, eu até escrevi nas minhas redes sociais uma coisa falando sobre isso, falando que eu não tinha medo da mudança. A mudança que viria, eu não tenho medo. Ela é difícil, ela é trabalhosa, mas eu não tenho medo. Então, talvez o que as pessoas que estão vivendo um ciclo assim, que estejam recomeçando na vida, precisem ouvir, é que a coragem vai te fazer você caminhar dia após dia. Pode não ser do dia para a noite, porque geralmente as coisas geralmente demoram, não é mesmo. O ciclo demora e você tem que batalhar. E olha, quando eu comecei no jornalismo, houve muitas portas fechadas. Várias fechadas, onde eu não deveria estar, ninguém entendeu. Depois foram abrindo as portas certas. Então, nesse momento também, vão abrir as portas certas. Eu tenho que ir para o caminho certo. Então, se você está batendo de porta em porta e nem tudo parece que realmente não está dando certo, é porque Deus está preparando uma porta certa para você. E esse recomeço vai ser muito melhor do que aquela história que você viveu atrás. E eu creio com toda a força que como é que fala que a segunda casa... Que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso aí! Eu também acho, porque a gente tem mais experiência. Maturidade. Então a gente tem mais maturidade. Então a gente pode fazer melhor. Exato. E nos lugares que a gente errou, apanhou e doeu, a gente não vai mais voltar para lá. Márcia, querida, que Deus te abençoe. Obrigada, foi muito bom. Foi muito eu conversei aqui com a Márcia e eu quero deixar para você que não adianta olhar para trás. Porque é para frente mesmo que você precisa olhar, estabelecer alvos e se alegrar com a conquista do todo dia. Mesmo que nesse dia pareça que você não andou nada, só o fato de você não ter desistido, de ter resistido, já é um grande avanço. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe. Não se compare com o atrás, quando você está começando um novo. Vai alcançar a sua plenitude, a sua maturidade, vai brilhar como o sol do meio-dia e você tem outras alegrias que você não conhece para viver ainda. Que Deus te abençoe. Esse foi o Bispa Sônia Talks. Se você gostou, foi útil, faz o seguinte, deixa o seu like, compartilha, manda para alguém, se inscreva para a gente, né? Dá aquele incentivo para a gente continuar aqui no Bispa Sônia Talks. Deus te abençoe.